Paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Graças a Deus, meus queridos e amados irmãos. Eu quero dizer assim que estou muito alegre na presença do Senhor, né? Muito alegre, né? São muitos os alevantes, né? Os alevantes, mas a gente sabe, né? Em quem a gente tem crido, né? A gente sabe em quem a gente tem crido. E aí, meus irmãos, eu quero assim desde já agradecer a cada um dos inscritos deste canal, né? São muitas as pessoas que saem do nosso canal, não é? Às vezes por não aceitar os nosso conteúdo, né? Mas a Bíblia já previa isso, né? Que vinha tempos trabalhosos, né? Que as pessoas não iam querer dar ouvido à verdade, né? Então a gente perde escrito, né? Mas eu louvo a Deus porque os vídeos que eu tenho gravado têm aprovação de Deus, né? Eu louvo a Deus por isso. E eu gravei um vídeo aí ontem, meus irmãos, sobre o dízimo, né? Teve pessoa aí que se levantou contra, né? Teve pessoa aí que se levantou contra. E com ignorância, né? Porque quando a pessoa pega a Bíblia Sagrada e sai mostrando ali que você está pregando heresia é uma coisa, mas quando você parte para ignorância, aí já é outra coisa, né? E por que que eu digo que eu tenho aprovação de Deus? Porque, meus irmãos, porque eu tenho aprovação de Deus. Nessa madrugada, né? Tive uma luta aqui com Satanás. Satanás se irou por causa daquele vídeo que eu gravei sobre o dízimo, né? A gente fala Satanás por falar, mas a gente não sabe se é Satanás, se é um demônio, o que que é. Só sei que ele chegou sutil, né? Eu já tenho essas experiências com Satanás, tenho muita luta com ele, né? Isso se chama batalhas espirituais, né? E ele chegou de pontinha de pé no meu quarto e sentou-se bem na beira da minha cama. Pense numa coisa ruim, viu? Pense numa presença terrível de ruim. Onde você tem que ficar ali clamando pelo sangue de Cristo, né? Fica clamando pelo sangue, clamando, clamando. E até ele sair ali se retirando devagarinho, né? Isso são o que? Batalhas espirituais. Satanás é revoltado, furioso, porque não quer que a gente abra os olhos das pessoas, né? Satanás ele não quer que a gente abra os olhos das pessoas. E aí, meus irmãos, tem muitos cristãos que não querem ler a Bíblia. Os vídeos que eu faço sempre pedindo para as pessoas ler a Bíblia. Estudar a Bíblia para não serem enganados. Mas as pessoas parecem que não querem, né? E aí Satanás vem com grande fúria, porque ele está vendo que a gente está abrindo os olhos das pessoas. Ele se levanta com grande fúria, mas também é com permissão de Deus, né? E é por isso que eu digo que Deus tem aprovado os vídeos que eu tenho gravado assim na plataforma do YouTube, não é? E aí tem aquelas pessoas que não gostam dos conteúdos porque acham que a gente tá pregando heresia e vai embora do canal. Amém, né? Amém por isso, né? Amém. O que importa é eu estar agradando a Deus, fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. Isso é o que importa, a gente agradar a Deus, né? E não ao homem. Tem pessoas que querem agradar ao homem, né? Mas Deus não chamou a gente para isso. Deus chamou a gente para agradar a Ele, né?
para agradar a Ele, não para agradar aos homens. Meus irmãos estavam aqui meditando, por que que tem pregadores aí, líderes, né, que pregam para multidões, né? A gente nunca vê ele dar testemunho que teve assim uma batalha com os demônios, com Satanás. Por quê, hein? Eu tava pensando nisso hoje. Será que essas pessoas, será que elas estão mesmo agradando a Deus? Isso é algo para a pessoa meditar, né? Parar e meditar. Se elas estão mesmo agradando a Deus, né? A gente nunca vê eles. Eu tive uma luta, tive uma batalha assim com Satanás. A gente nunca vê. Mas eu posso confessar para os irmãos que eu tenho essas batalhas espirituais, Satanás querendo me engolir vivo, né? E é bíblico, né? É bíblico a pessoa ter batalhas espirituais com Satanás. É bíblico, né? Satanás ele quer nos engolir vivo, né? Essas pessoas pregam para multidões e não acontecem essas coisas. É da pessoa ficar com o pé atrás, né? Porque é bíblico isso aqui que eu estou falando, né? A gente vê o que aconteceu no passado com os discípulos de Cristo, né? Tiago foi morto ao fio da espada. Pedro morreu crucificado. O evangelista João foi levado para a ilha de Pátimo, né? Para lá ser comido pelos bichos. E foi ali que Jesus apareceu para ele, tirou seu espírito e levou para o céu. E de lá foi que ele trouxe o Apocalipse, né? Então a gente vê as lutas dos homens de Deus aqui na terra, as batalhas espirituais por causa de Satanás, que ele não quer que você faça a obra de Deus, não é? Eu sei que Satanás está muito furioso com os meus conteúdos aqui na plataforma do YouTube. E eu peço até para os irmãos que orem por mim, né? Que orarei também por vós. Mas que Satanás está muito furioso com os vídeos que eu tenho postado aqui na plataforma do YouTube. Satanás está vendo que eu estou abrindo os olhos das pessoas, né? Estou abrindo os olhos das pessoas. Eu podia ter me aprofundado mais naquele assunto do dízimo ontem, mas eu entendo que as pessoas entenderam o recado, né? Ali não tem como você dizer, você é um herege, você está pregando heresia. Não, só se for uma pessoa que seja rebelde mesmo, que fica resistindo à palavra, né? Mas o versículo em Gálatas capítulo 3, versículo 10, ali tá muito claro aquilo ali, né? Mais claro do que ali só se for claro de ovo, né? Ali tá muito claro se você que está dizendo, né, que se você fazer alguma coisa da lei, você agora é obrigado a cumprir com todos os mandamentos da lei. Por isso que eu afirmei ontem e continuo afirmando que o dízimo não é para os nossos dias, né? E olha, meus irmãos, já fui dizimista fiel. Por que que eu já fui dizimista fiel? Porque eu não tinha aquele zelo ainda de ficar estudando a Bíblia, lendo, relendo, meditando, não é? Porque você vai ter conhecimento da palavra quando você faz isso, quando você assume aquele compromisso, aquele zelo com as coisas de Deus, que você não lê a Bíblia assim como está lendo no jornal, mas você pega ali a Bíblia, fica ali, né? Meditando, lendo e relendo. Nosso Deus está vendo que você está interessado nas coisas dele, né? Aí Deus ali começa também a
trabalhar na sua vida, né? A revelar os seus mistérios da própria palavra, né? E a palavra de Deus, ela tem que ser revelada para nós. Se ela não for revelada, a gente nunca vai saber o que está escrito, né? A gente às vezes vai ler, mas não entende o que foi que leu. Mas quando Deus vê que você está ali, né, se esforçando, querendo saber o que a palavra está falando, então Deus ele vai agir, não é? Ele vai agir em seu favor. E ele está vendo que você está interessado, então o nosso Deus está mais interessado ainda em, em querer que você aprenda, né, a palavra dele. E é aí que você começa, né, a entender os mistérios, né, que tem versículo que é mistério, que precisa ser revelado, né, ser revelado, senão você nunca vai saber o que está escrito, né. Mas para isso é preciso ter esforço, é preciso querer aprender da palavra de Deus, não é? Eu lembro, meus irmãos, que eu já fui dizimista fiel. E eu queria o quê? Queria que as promessas que Deus promete lá em Malaquias vinha sobre mim. Mas como é que Deus ia cumprir algo que ele já cumpriu no Velho Testamento? Não é? Não tem como. O versículo que eu li ontem ficou muito claro, né? Que se você faz alguma coisa da lei, você agora tem que cumprir com toda a lei. Você agora é cúmplice de toda a lei, né? Você não pode, você tem que fazer tudo que a lei está ensinando. Se você ficar fazendo alguma coisa da lei. É isso que está escrito em Gálatas, capítulo 3 e versículo 10, né? Estava conferindo o vídeo ontem, eu até errei, eu errei. Eu falei Gálatas 10 e 10, não foi? Mas eu estava conferindo isso aí ontem, mas é o capítulo 3 e o versículo 10, né? E aí, meus irmãos, já fui dizimista fiel e só vinha vento, vento, vento. E eu dizia, meu Deus, cadê a promessa? Cadê a promessa que Deus faz lá em Malaquias, né? Mas não tem nada a ver. E você também não pode ficar com medo porque lá diz, vocês me roubam porque não traz o dízimo. Você não pode ter medo disso aí, não pode ficar assustado. Que esses ladrões aí não está se referindo ao tempo da graça, está se referindo ao tempo da lei, né? Está se referindo ao tempo da lei. Você não pode ficar assustado com medo. Tá falando aqui que eu sou ladrão porque não estou pagando o dízimo. Tá falando por ladrão lá no Velho Testamento, que não estava pagando. Não é nos nossos dias, não. Você não deve ficar com medo. Amém, meus irmãos? Então fica aí esse pequeno vídeo para a sua meditação. Amém? Que Deus assim vos abençoe.